Oi, gente, tudo bem? Eu sou o grupo C. A gente vai falar sobre Émile Durkheim e as bases da sociologia. Émile Durkheim é considerado um dos fundadores da sociologia. Ele é herdeiro da proposta de Auguste Comte para a fundação de uma ciência social capaz de compreender a sociedade com o mesmo rigor das ciências naturais como a física. Ele buscou desenvolver as bases da sociologia ao escrever As Regras do Método Sociológico em 1895. Com isso, a contribuição de Durkheim para o desenvolvimento da sociologia como uma ciência autônoma foi muito grande, de modo a influenciar toda uma geração de pensadores posteriores até os dias atuais. Por isso, o pensamento de Durkheim é considerado um clássico da sociologia, cujo estudo se torna uma forma obrigatória para aquele que busca pensar cientificamente a vida em sociedade e os fenômenos sociais. Consciência coletiva e fato social. Dentro da nossa sociedade, existem normas, valores e princípios morais que as pessoas seguem. Isso é chamado de consciência coletiva. E essa consciência coletiva ela já está com a gente desde que a gente nasce, a partir das instituições de socialização primárias, que é família, escola e religião. E um acontecimento que ele é fruto desse processo de socialização, ele é chamado de fato social. Existem 3 tipos de fatos sociais. A exterioridade, que é quando o fato social depende de fatores externos para acontecer. A generalidade, que é quando o fato social depende de todas as pessoas da sociedade para acontecer. E a coercitividade, que é quando o fato social depende da influência da sociedade sobre o indivíduo. O suicídio como um fato social. Durkheim estabeleceu uma investigação sobre o suicídio, buscando entender se ele seria um fenômeno social. Demonstrou que o acontecimento do suicídio deve ser entendido como um fato social, uma vez que ele traz em si fatores sociais, externos ao sujeito, os quais motivam esse acontecimento, ou seja, Durkheim percebeu que essa decisão que leva o sujeito a se suicidar não é um fato isolado e também não é uma decisão que envolve apenas a vontade do indivíduo. Ao contrário, as pessoas não decidem se suicidar por estrita vontade própria, pois esses fatores sociais que motivam o acontecimento. Por exemplo, em dadas situações, tais como em certas épocas do ano ou em certas condições sociais, nós podemos verificar padrões do aumento das taxas de suicídio. Durkheim esquematizou os tipos de suicídio em 3 grandes categorias. O suicídio altruísta, que é o tipo de suicídio que decorre da presença de fortes laços sociais entre o indivíduo e a sociedade, de modo que aquele que suicida considera a sociedade mais importante que sua própria vida. Exemplo, os atentados terroristas. O suicídio egoísta é o tipo de suicídio que decorre da falta de laços sociais fortes e consolidados, de modo que aquele que suicida o faz por não conseguir criar vínculos que o levam a sentir parte integrante da sociedade. De acordo com Durkheim, esse é o suicídio mais comum que encontramos na vida social, principalmente entre jovens. O suicídio anômico é o tipo de suicídio menos comum, pois decorre de uma situação de anomia social, ou seja, de uma desordem social que afeta o seu funcionamento, levando ao indivíduo a não se reconhecer mais a existência da própria sociedade e a existência de si como parte dela. O suicídio anômico decorre de situações em que a ordem social está profundamente comprometida ou completamente ausente, como na guerra ou pandemias virais. Diante dessas condições, o indivíduo acaba cometendo suicídio, pois não reconhece mais possibilidade de viver em sociedade, perdendo o sentido da vida. Durkheim afirmou que as sociedades humanas puderam existir ao longo da história porque todas tiveram fundamentos em alguma forma de solidariedade entre seus membros, ou seja, uma forma de vida compartilhada entre os membros de uma sociedade que os leva a estabelecer laços sociais que permitem a manutenção da vida coletiva dentro dessa sociedade.
Desde as sociedades mais primitivas até as sociedades modernas, é a solidariedade que permite a vida coletiva, produzindo o que Durkheim chamou de coesão social, ou seja, uma vida social compartilhada entre os indivíduos, de modo que haja o máximo possível de cooperação e o mínimo possível de conflito entre as partes da sociedade. Solidariedade mecânica. Baixa divisão de trabalho, pouca especialização, ou seja, todos fazem quase tudo. Homogeneidade cultural e religiosa, forte influência da tradição cultural e religiosa, e eles praticavam o coletivismo. Já a solidariedade orgânica tinha uma alta divisão de trabalho, alta especialização, ou seja, divisão em setores sociais, maior pluralidade cultural e religiosa e menor influência de tradição cultural e religiosa. E eles faziam parte do individualismo.